Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, Vigilante Boku no Hero Academia Illegals. Vamos lá pro episódio 4, né, sem maiores enrolações aí, tem muita coisa nesse episódio, então ajude o canal aí, se inscrever, deixando um like, comentário, tem live vídeos aqui. Os membros aparecendo durante todo o vídeo, um salve para os membros e link da Shopee na descrição, belezinha? Vamos lá. A gente começa aqui então com essa galera aqui, né, os patinadores, tem uma habilidade de deslizar, né, igual a do Koichi lá, né, só que eles conseguem ficar de pé, né, eles são sincronizados aí, bem bizarro. O nome ali deles, se não me engano, é Three Sturm and Drang Brothers, acho que é assim que chama. E eles têm a habilidade ali de deslizar, né? Eles usam isso aí pra poder ficar passando a mão na bunda das pessoas, cara. É só uns taradão, basicamente, aí que passam deslizando por aí. Até encontrar o Knuckle Duster, né? Aí a brincadeira acabou, né? Enfim, aí a gente tem aqui o Koichi falando que eles não têm a língua pintada, né? Então eles não têm seus poderes aprimorados ou coisa do tipo, né? E o Knuckle Duster, ele é meio sério aqui, né? Tá meio silencioso, meio fechado, sei lá, meio distraído, esquisito, né? A gente vê aqui que esse cara aqui, que era o Wolverine daqui, né? Ele comenta aí que ele tava todo boladão, todo agitado, perguntando sobre o que era aquela abelha lá e tal, né? Que ele tinha pego lá. Só que não tinha informação, né? O cara era um cara normal, não tinha nada a ver com essa história aí. Mas ficou isso na cabeça dele e desde então ele não tirou isso da cabeça nunca mais, né? E aí tem um dia aqui que ele tá treinando aí boxe com o Koichi, né? Tá tentando fazer o moleque aprender a lutar, né? E aí o Koichi comenta sobre esse lance aí, se ele ainda tá encucado, né? Com a parada lá da abelha, o que ele responde dando uma porrada no Koichi ali com a almofada de treino, né? Mó bizarro. E aí o Koichi fala, cara, acho que boxe é pra mim não, cara. Isso aí não vai rolar não, né? Enfim. E aí o Knuckle Duster simplesmente comenta ali que deixa a parte socar só comigo, né? Faz o que tu quiser aí, menor. Enfim, e aí eles trocaram ali, né, de lado ali sobre o que fazer, né? E a gente vê que, pô, o treinamento de soco do Knuckle Duster é completamente diferente, ele é pesadaço. Caraca, ele dá cada socão ali que é um chicote estralando ali, né? O Koichi quase não aguenta os golpes ali com a almofada na frente e ele ainda toma um socão ali do Knuckle Duster na cara ainda, né? Acho que o cara fica incomodado, né, com a parada da abelha, eu acho, né? Enfim, a Pop até comenta aqui, calma aí, cara, o cara tem chassi de grilo, cara, calma aí. Mas o Koichi comenta que ele sente que o Knuckle Duster tá pegando leve aqui, né? O que é meio bizarro essa parada. E aí a gente vê aquele falando, né? Que ele tem prestado muita atenção, né? Do jeito como o Knuckle Duster luta e tal. E ele sente que ele mede, né? A potência do golpe dele ali pra não matar a pessoa no soco, né? Ele poderia fazer isso com o Koichi ali tranquilamente. Um golpe só já era. O Koichi não levanta mais, né? E com os vilões também, parece que ele não soca com tudo que ele pode, né, aparentemente ali, né. E ele se segura bastante, apesar de que são golpes extremamente violentos, a gente viu isso aí durante todos esses episódios aí que teve, né. E acontece que a Pop aqui comenta, pô, peraí, ele tinha falado que o Koichi, né, se ele sente que ele segura o suficiente pra só exagerar um pouquinho, né, e aí ela, pô, peraí, como você exagerar um pouquinho, né, ou exagerou ou não exagerou, porra, enfim, né, não faz sentido. Aí a gente tem aqui uma pessoa que pela voz, parece o All For One, falando aí com aquela mina que tem as abelhas, né, que é a tal da Hashizuka, acho que é assim que chama. E ele basicamente está cobrando aqui ela, né, que ela tá usando a droga, né, a tal do Trigger aí, né, pra distribuir para as pessoas, só que tá, tipo, não é para ela distribuir pra qualquer um, né, não é uma parada muito fácil de se obter, não pode ser uma coisa muito dada, né. E aí ela comenta aqui, né, ué, mas a gente tá conseguindo obter os dados que você quer, não é? Então tá bom, né, deixa eu continuar aqui fazendo a parada, né, desse jeito. E aí a pessoa questiona ela aqui falando que o problema é a eficiência, porque existe um alvo em particular que essa pessoa quer afetar, né, que são pessoas que consigam segurar, que consigam tancar os efeitos negativos do Trigger de alguma forma, né. E aí ele até faz um comentário aqui de que os poderes, né, tanto o poder físico quanto o poder especial das pessoas, o Quirk, né, as pessoas têm que ser ter uma força de vontade a mais para conseguir controlar poderes muito grandes, né, então quanto maior o poder, mais força de vontade a pessoa tem que ter para controlar ali, né. Ela até comenta ali se parece coisa de herói, né, ele fala que também pode ser coisa de vilão, né. E eles precisam achar uma pessoa assim, né? Uma pessoa que consiga aí, que tenha algo que ela tem que dedicar, ela quer de corpo e alma, um desejo que ela quer de corpo e alma ali, que ela pode usar o Trigger para atingir esse objetivo e se concentrar no objetivo, não perder o controle, né? A gente já tem mais ou menos isso daí com alguns personagens, né? Aquele peixe lá do outro episódio também foi mais ou menos isso. Enfim. E aí então ele pede aí pra mina aí, conseguir arranjar, né, alguém mais capacitado, né? E ela faz isso, né? Ela arranja um maluco ali que é um drogado. Pois é, cara. O cara tava chapado já com alguma outra coisa.
E aí ela, opa, tu vai ser uma ótima cobaia, meu irmão. E aí ela vai lá e injeta o trigger no cara, que começa a expandir o braço dele ali, fica grandão. E ele tá alterado, né? Ele tenta atacar ela. Só que aí, cara, ele não consegue, ela já tá em cima de um prédio. Seja lá o que ela tem de especial ali além das abelhas, ela é bastante ágil, na verdade. E aí ela fica incentivando, né, provocando o cara ali pra sair na cidade, causando caos, e é isso que ele faz. Inclusive essa cena lembra bastante o filme do Hulk lá, que até serviu de inspiração lá pro filme do Capitão América aí do Sam Wilson, né? Que é aquele, acho que é o Incrível Hulk, se eu não me engano, né? Ué, maneiraço, cara, parece pra caramba ali, né? E o cara cheio de poder e tal. Ele inclusive vira uma espécie de Hulk, inclusive, vale citar, né? E aí, aqui no meio da confusão, a gente vê a Popstep falando com o Coit, né? Pô, esse cara que a gente vai encarar hoje? Que merda, hein? Que droga, hein? E o cara é extremamente rápido, não é só forte, ele é rápido também, bem violentão, ele vai pra cima mesmo. E o Coit tem dificuldade ali de escapar do cara, né? Ele pede ali pra Popstep tirar a galera dali, né? Enquanto ele distrai o bicho. E aí na correria, né, o bicho acaba parando ali pra atacar um senhorzinho e o Coit consegue salvar o cara, né? Só que ele fica vendido. E aí aparece o Knuckle Duster aqui pra trocar com esse cara, né? Só que na hora aqui que o bicho revida, né, a gente vê que ele concentra um grande poder ali na mão dele e explode tudo, né? Joga todo mundo pra longe ali. O Knuckle Duster percebe aí que parece que ele consegue pegar os poderes dele, né? Amplificar ali a força dele com uma energia que vai passando, né, pelo corpo. E ele explode, né, no lugar. Então ficar no corpo a corpo com ele é perigoso, né? O Coit fala ali que, pô, acho que não vai dar pra ficar no corpo a corpo, mas é exatamente o que o Knuckle Duster quer, né? Punhos requerem punhos, né? Segundo ele comenta ali. E aí a gente tem uma trocação legal dele aqui, né? Encarando um inimigo bem diferente, porque até então os inimigos eram bem nocauteáveis, né? Até então. Só tirando de pedra, vai. Só que aí, agora ele tá encarando um cara que é realmente casca-grossão, tá ligado? E aí a gente vê aqui que ele consegue bloquear os ataques por um triz ali, ele chega a se machucar e tal, né? Por os golpes pegarem meio de raspão ali. Mas ele consegue acertar golpes no bicho, né? E tem um momento muito legal que o bicho tenta dar um golpe concentrado, demorando ali, né? E aí o Knuckle Duster consegue passar por baixo do soco e dar um golpe com tudo que ele tem. O verdadeiro golpe, né? Que ele consegue aplicar aqui com tudo, com todas as forças que o Coach tinha falado aí, né? E o bicho já era, velho. O bicho nocauteado com uma só, mostrando aí que o Knuckle Duster é realmente forte pra caceta. Pra um humano normal, né? Lembrando. E o cara, obviamente, estava aí cheio de trigger nas ideias, né? Fora outras drogas aí, mas talvez mais ou menos pesadas. E aí a gente vê o Knuckle Duster meio triste, né? Porque ele comenta que esse cara foi um adversário diferente, forte pra caramba, diferente dos outros aí, né? Parecia que ele tava meio pra baixo ali. Mas na verdade ele tá feliz. Ele tá feliz de encarar esses vilões com corpos enormes, né? E poderosos e tal. Ele quer enfrentar esse tipo de cara. Esse é o alvo dele, o objetivo dele, né? Doideira. Ele fica feliz pelo resto do episódio aí, feliz, né? E a gente vê aqui então que ele até esquece da parada lá das abelhas e tal, né? Meio que a cura foi curado, por assim dizer, da obsessão dele, né? Um negócio bem louco. E até acerta o Coit aqui, mas o Coit tá feliz de ver que, bom, pelo menos o cara tá de boa, né? Enfim. Aí depois a gente tem aqui a pessoa misteriosa falando lá, né? Com a menina das abelhas de novo, né? A tal da Hashizuka. E comentado aqui, né, sobre que ela tá bolada, né, que, pô, essa galera aí que tá aparecendo pra salvar o dia que não é herói, né, tá enchendo o saco, né, ela até fala aqui sobre se de repente eles deveriam lidar com esses justiceiros aí, né, o velho do soco e tal, né, que ficou famoso aí na Knuckle Duster. A pessoa ali misteriosa fala que isso é bom pros negócios, ter esse tipo de pessoa, porque essas pessoas que não são heróis, eles podem monitorar, né, porque os heróis têm muito problema, muita proteção, mexe com o governo e tal, né. Essas pessoas são independentes, tipo, se elas sumirem amanhã que se dane, tá ligado? Então, tipo, elas são mais vulneráveis ali, pra ele é legal, né? E aí ela fica receosa quanto a isso, mas ele fala ali que ela tem que... a função dela, né, principal ali é colher as amostras aí, coletar os dados, né, dos bichos que estão sob efeito do remédio, da droga, né? Sem chamar atenção e sem entregar os dados para outra pessoa, não pode vazar essa parada aí, né? E ele fala aí que ela é uma coordenadora, se eu não me engano. O que deixa ela bem triste ali, parece que ela queria ser mais do que isso, né? Lembrando que ela é vilã, né? Talvez ela queira ser vilã mesmo, né? Mas parece que ela tá só trabalhando ali, tomando conta numa pesquisa, aparentemente. E aí tem essa cena muito bizarra, que é um maluco que aparece, um maluco alto ali, né? E o cara mostra o celular pra ela, é censurado pra gente, mas parece que ele tá mostrando nudes pra ela ali, né? Bizarro, parece que ela marcou um encontro com o maluco ali, né? Ela tava esperando e é o próximo alvo dela, provavelmente, né? E aí a gente vê aqui, então, que ela joga ali um charminho pra ele, né? Falando aí que quer ver o lado selvagem dele, né? Opa, caraca, a mina como de estudante mandando essa. Caraca, calma aí, Japão. Os caras são fogo também, né? Enfim, mas ela é vilã. Se é vilã, pode. Enfim.
Aí a gente vai aqui pra uma cena de noite, né? Que tem um cara correndo aqui. Parece um papaléguas, velho. O cara tá com uma camisa de força muito louca ali. E ele tá correndo a toda, assim, na estrada. Passando carros e tal, né? E aí tem a equipe do Ingenium indo atrás desse cara. Muito legal essa cena aqui do Ingenium saindo do caminhão. Achei legal, apesar do 3D não estar das melhores. Mas tava bem legal a cena. E a gente vê ele saindo do caminhão, usando impulso ali pra trás do cara e tal. Mó maneiro. E ele tenta pegar o cara, ele até consegue alcançar ali, mas ele é meio lento nos movimentos, né? Ele não consegue se movimentar muito bem. O cara é mais ágil e acaba derrubando ele, né? Derruba aí o Ingenium, que capota, né? E ele só não se quebra mais ali porque ele bate num... aciona umas airbags da armadura dele ali, né? Que bom que funcionou, inclusive, né? Ele comenta aqui. E a gente vê que esse Ingenium não é o Ida, né? Na verdade é um outro Ida, né? Que é o... acho que é o irmão dele, se eu não me engano, que é o Tensei. Acho que é assim que chama, Tensei. E aí a gente vai aqui para o Koichi, né, que acaba tirando ali um momento para fazer um Cooper, né, uma corridinha. Ele aproveita o espaço ali que não tem ninguém para poder usar os poderes de deslizar, né, porque ele não pode usar ali na frente das pessoas direito, de maneira normal, né. E aí ele acaba passando sem querer ali pelo Tensei, né. E é interessante que ele vai falando aqui sobre a questão de que ele não consegue parar quando está em alta velocidade e tal, né, ele reclama disso. E o cara começa a correr atrás dele, fica interessado, né, na habilidade ali do Koichi, é bem maneiro. E aí do nada ele surpreende ali o Koichi vindo por trás, é muito louco. E aí ele salva ali o Koichi, que o Koichi acaba tendo problema pra frear, né, quando ele tava reclamando disso, o cara vai lá e salva ele, né. E aí o cara se apresenta ali falando que é o Tensei Ida, né, ele é o Ingenium, né. E aí o Koichi demonstra ser um fã dele, né, aparentemente aí, né. Eles acabam entrando numa baita conversa aí, que eu não vou me estender muito não, mas basicamente eles comentam aqui sobre o poder do Koichi, né? Como é que funciona o poder do Koichi e tal. Ele tá interessado nisso, o Koichi mostra pra ele ali que ele pode ir pra um lado, pro outro, ficar girando no mesmo lugar, né? Ele é muito versátil, né? Isso chama a atenção dele, porque ele tem problema, que ele só corre basicamente ali, né? E é meio, quando ele fica meio rápido é complicado, né? A gente viu aí anteriormente. E aí a gente vê aqui ele resolvendo um pouco desse problema, né? Tem esse momento que é legal que ele fala sobre o Ida, né? Que o Ida ainda tá treinando como fazer curvas, ele só vai reto, é engraçado. E ele não tá tão velho, né? Como ele é ali mais alto, como ele é normalmente, né? No anime. Normal, né? No anime normal. E aí, voltando aqui pro assunto do Koichi, ele comenta aqui, né? O Koichi comenta que, pô, ele tem problema pra parar, né? Quando ele tá muito rápido. E aí o Tensei pensou um pouquinho ali, pô, deixa eu dar um jeito nisso daí, né? E aí ele dá a ideia pro Koichi de usar o poder dele, que o Koichi explica que o poder dele é meio que ele repele o chão pra onde ele tá indo, na superfície ali. E aí ele dá a ideia de, pô, por que você não repele pro lado contrário quando você quiser parar? Em vez de você usar o pé pra frear, né, e dar um capote, em vez disso você usa o seu poder mesmo, né, pra poder dar uma espécie de drift ali e parar. E funciona, o Koichi consegue agora acelerar mais rápido sem se preocupar com cair, porque ele pode mandar tipo um Drift King ali maluco e repelir, né, sua força ali de impulso para outra direção, né, bem legal. E ele é muito móvel, ele é muito mais móvel que o poder ali do Ingenium, isso que chama a atenção do Tensei, né. E aí ele fala, pô, interessante esse teu poder aí, cara, bem legal. E isso acaba culminando no quê? Nele chamando, né, o Koichi aí pra equipe dele, né, que ele tá montando uma equipe ali para salvar pessoas. Ele fala ali que velocidade é importante para salvar as pessoas e tal, né, ele comenta ali que as pessoas gostam de ser salvas depressa e tal, né. E aí ele até dá um exemplo dele ali mesmo, né, como o cara que corre e tal, né, quer chegar o mais rápido possível para ajudar as pessoas. E ele acaba fazendo então essa proposta, né, pô, entra pra minha equipe aí, eu tô montando uma galera aqui e tal, né. E aí ele dá um cartãozinho ali, né, o que deixa o Koichi bem feliz, né, o Koichi pode ser um sidekick, né, o Koichi tava até preocupado, inclusive, que ele não tem licença pra ser herói, né, mas o cara fala que se ele tiver, se ele for sidekick, ele cursar como sidekick, né, de alguém, ele pode encurtar essa parada aí de ser herói, ele pode depois só pegar a licença, é mais fácil. Interessante, na verdade. Bom, aí depois a gente tem aqui a revanche, né, o cara lá, o papaléguas maluco lá, né, correndo. E o Ingenium vai atrás dele de novo, só que dessa vez ele tirou os airbags para ficar mais leve, mais móvel também, né? Bem interessante. E aí ele se arrisca ali, né? O cara comenta ali que agora ele tá disposto a fazer sacrifícios ali para pegar ele e tal, né? Mas o Tensei comenta aqui que não é sacrifício, ele confia no time dele. E aí a galera tava antecipando já os movimentos ali, né? Do maluco corredor, e faz uma espécie de barricada fofa ali no caso ali pro Tensei parar, né? E ele para, só que o bicho ele vai ter que frear. E aí quando ele freia pra não ser pego ali, ele vai ficando mais devagar, os caras vão pegar ele. Só que aí ele, na verdade, essa parada de força dele, na verdade, ele são asas de morcego. O cara, ele corre pra cacete e ainda voa. O cara é bolado, na moral. Esse poder é na moral, né? É bem maneiro. E aí, o time dele ali começa a se organizar pra perseguir o cara, né? Só que o maluco sabe, né? Ele percebeu ali que tava sendo
procurado por outros heróis, ele acaba dando de brautinho em todos eles, ninguém consegue pegar o cara. E ainda por cima ele tá no meio da cidade dessa vez, não é na avenida, né, como era antes. E aí o Tensei tem dificuldade de passar ali, porque tem carros, ele tem que ficar parando, tem que driblar, né, as coisas ali. É complicado ele perseguir o maluco, né, ele até fala sobre esse negócio aí. E aí, de repente, ele vê ali o Quake virando numa curvinha, e o Quake acaba encontrando o cara do outro lado do beco ali, fazendo ele tropeçar, e o Knuckle Duster só... Foi a última coisa que ele viu, né? Acabou aqui pro meu morcego, não teremos Batman dessa vez. E aí, então, quando o Tensei aparece ali, o cara já tá preso, né? Quando ele vai ver quem é, né? O Quake chama ele ali, né? No alto, e ele e o Knuckle Duster explicam aqui sobre como esse lugar é perigoso, né, e tal, né, que o lugar é meio escuro, meio labiríntico ali e tal, mas depois que você conhece a cidade, você entende melhor, consegue fazer armadilhas desse tipo, né, bem legal. E o Quake se revela pra ele, né, eles saem ali falando, legal essa Popstep falando aqui que ela não tem nada a ver com isso, por isso que o nome não envolve ela, né, o nome da galera aí, né, mas ela ajuda de certa forma. E ele deixa o pessoal ir, né? Eles poderiam inclusive prender ali o pessoal, mas ele fala, não, deixa essa galera aí, que essa aí é de boa aparentemente, né? No dia seguinte ele encontra aí o Quake, né? Eles têm uma conversa ali de novo sobre esse negócio. O Quake dá uma desconversada, dizendo que não era ele e tal. E a gente vê aqui o Tensei então pedindo o cartão de volta, né? Porque ele fala ali que se o Quake escolheu, né, ser um vigilante, então que ele siga por esse caminho, né? Ele não vai alterar aí o pensamento do Quake, né? Mas o Quake, ele queria ter essa possibilidade de pensar diferente. Ficou meio deprimido aí, né? Que ele vai poder ser um sidekick de alguém, né? Enfim, talvez ele ainda possa, né? Mas em outro contexto. E é isso. Termina aqui então, nesse episódio 4 aí de Vigilante Boku no Hero Academia Illegals. Comentem aí os comentários de vocês. Se inscrevam, compartilhem, ajudem aqui. Live Pix, membros, um salve para os membros. Link da Shopee na descrição. Valeu, nerds. Fui!